Olá, boa noite, como estamos? Como estamos? Olha que disparate, como estão? Agora como estamos? Estamos bem, obrigado. Ah, vem um frio dali de cima. Parece o frio da morte, que horror! Até já estou todo arrepiado. Então, estamos todos bem, estamos todos felizes, está tudo bem. Então ainda bem que está tudo bem, que está tudo feliz. Então, passem assim mais um bocadinho assim para a ponta e ficam ali na ponta porque aí ficam muito invisíveis, vá, todos assim chegadinhos. E ponham-se todos. Então, muito boa noite a todos. Espero que estejam por aí, eu estou por aqui. Vocês não sei se estão por aí ou não, mas logo se vê. Pronto. Não se diz pronto. Olha, não interessa nada, eu estou assim. Pronto, mais uma vez, estou-me a rir porque eu sei que ou é pronto que se diz ou não é pronto. E ninguém está a me ajudar a dizer como se diz. Pronto. Estamos na 15ª jornada de oração. Hoje é a 15ª nada, é a 25ª. Estava agora aqui a pensar, é a 25. 25 dias que estamos em oração. Então, nós temos que, para antes ter mais calma, hoje houve um aumento exponencial de infectados. Não vos assustais com isso, parece que as pessoas ficaram todas assustadas, é horrível. Não vos assustais com isso porque há muita gente infectada, infelizmente, que nem sabe que está infectada. O melhor era fazer-se o que o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde disse há um mês atrás: testar, testar, testar. Porque assim tínhamos consciência, cada um de nós estava ou não infectado e tomávamos outras precauções e aí sim nós conseguíamos mais rapidamente conter esta propagação. Mas evidentemente que os governos não se prepararam, o nosso governo não se preparou para nada no campo da saúde, não fez o que deveria ter feito, porque se tivesse uma boa organização no Serviço Nacional de Saúde, nós tínhamos os testes, tínhamos tudo e acabaríamos por estarmos. Nós não estamos mal, temos que continuar a tomar precaução, não é por acaso que o Presidente da República hoje decidiu que se vai estender o estado de emergência e tem de ser. Tem de ser porque não sabem quantas pessoas estão infectadas em Portugal. Porque se soubéssemos quantas pessoas estavam infectadas em Portugal, tínhamos de fazer quase 10 milhões de testes. Nós, eles já poderiam atuar de outra maneira, assim estão sempre a atuar às cegas até nisto, eles são um pouco aldrabões e não deviam ser. Porque eu posso estar infectado, e eles podem estar infectados, e assim nós não conseguimos fazer aquela divisão que deveríamos, mesmo as pessoas estando confinadas a uma casa, uma família inteira, se um deles estiver infectado, como é que é? E assim, se soubesse que estava infectado, já não infectava os outros, porque se tomavam as precauções devidas. Penso que era o mais lógico, era ter-se testado, ainda hoje faltam testes e ainda hoje não fazem, só fazem os testes quando as pessoas já estão doentes e isso é mau, não é? Porque tem que se fazer testes e mais testes para se ver. E já falam que no inverno que vem, não é? Vamos ter outra vez a pandemia, quando deveriam era estar a precaver já e a precaver, e lá está, os testes aí fazem uma grande diferença, a precaver já a situação e não serem tão aéreos e tão irresponsáveis. Claro, tiveram algumas atitudes boas, até vistas pelo. Eu não gosto das notícias que saíram hoje, que os jornais espanhóis, italianos, até
os jornais americanos disseram a Portugal que, pronto, que estávamos um pouco mais protegidos e porque houve uma atitude mais rápida. Se ainda tivesse tido uma atitude mais rápida, até é que nem tínhamos nenhum caso cá. O que era ótimo, porque nós somos um país mais pobre e assim a nossa economia ia andando, íamos ajudando agora aos outros e até estávamos razoavelmente bem. Mas a ganância das pessoas é tão grande que pensam e vão pensar sempre que têm que resolver o problema. Eu também sou um pouco assim e não deveria ser. O problema é à última da hora, mas não pode ser resolvido à última da hora. Nós temos que precaver, as pessoas têm que aprender a precaver-se e os governos têm que aprender a que eles próprios sabem o que se está a passar no mundo, entre os governos, entre si, porque eu não acredito que um Presidente da República e um Primeiro-Ministro, só se forem poucos zelosos que não sabem o que se está a passar no mundo. Ou só se a informação não lhes chegar, mas nós sabemos que as informações que não chegam são geralmente de países que têm uma ditadura, que são comunistas, que são fascistas, esses é que não se importam com nada, como a Coreia do Norte, como a China e como alguns países, como a Rússia, por exemplo. Países assim é que não dão informação, mas os outros dão. E até se consegue. Hoje há uma grande troca de informação entre os cientistas, entre os homens da ciência, entre aqueles que realmente entre aqueles que realmente estão em democracia, estão em liberdade. Existem muitas informações que chegam atempadamente, muitos avisos que chegam atempadamente, quer a Portugal, quer a outros países democráticos, e o governo muitas vezes opta por fazer orelhas de muco e depois quer resolver as situações assim. O facto do Primeiro-Ministro ir a um programa de televisão, o que não se usa, nem nunca se usou, a um programa pelo menos de divertimento, que é um programa de entretenimento, vai a um telejornal, isso sim. Mas o facto do Primeiro-Ministro ter ido àqueles programas de entretenimento, esse facto preocupa-me imenso, preocupa-me porque denota da parte dele uma irresponsabilidade, pôr num programa de entretenimento uma pequena entrevista ao Primeiro-Ministro é uma coisa completamente absurda e ridícula, porque uma vez que há os telejornais, há as entrevistas, programas próprios para entrevistar, para saber, para eles dizerem, e há a comunicação que ele faz, não tem necessidade, e só mostra o que ele pensa a respeito de nós todos, povo português, que nós somos uma cambada de ignorantes. E como o Primeiro-Ministro e muitos Primeiros-Ministros portugueses e alguns Presidentes da República sempre acharam que nós éramos pessoas ignorantes, sempre fizeram as coisas como quiserem lhes apetecerem e põem-nos a nós nesta situação. Tanto que se fala já em aumentar os impostos. Como é possível? Não é possível neste país aumentar qualquer tipo de impostos num futuro próximo. Só se as pessoas deixarem de comer para lhes dar de comer a eles. É possível sim, eles, como outras pessoas e como o povo ficou o povo está a receber daquilo que descontou. Agora, eles, não, nós é que lhes pagamos constantemente. Eles podem abdicar de 2 ou 3 meses de ordenado ou 70% de ordenado para pôr o país em pé. Olha, se todos fizessem isso, daqueles que a gente lhes paga, eu sei que vocês não gostam que eu fale nestas coisas, mas isto é a realidade. Evidentemente que o país estaria muito melhor. E não tínhamos dúvidas que isto não se propagaria assim, de tal forma. A nível mundial as coisas vão piores do que aqui, é verdade, mas depois acabam por ter uma certa influência nefasta aqui, porque nós cortamos toda a nossa produção para sermos autossustentáveis. Pelo menos minimamente autossustentáveis. Nós
abandalhámos desde a agricultura, também às pescas, desde de algumas indústrias, acabámos por abandalhar o nosso país, e quando precisamos de ajuda, evidentemente, depois temos que dobrar essa ajuda a quem nos dá a ajuda. É como os bancos fazem um empréstimo de uma casa que é paga há 30 anos e a gente paga 3 casas. Pronto. E pensam que estão a fazer uma coisa muito bem feita e que estão a fazer. Pronto. Podiam cobrar os juros de maneira a que não pagássemos 3 casas, mas muitos de nós pagamos 3 casas. Quando pedimos dinheiro emprestado ao banco para comprar uma casa ou um andar, se vocês forem fazer as contas ao fim, já é o preço de 2 andares. E em alguns casos o preço de 3. E é estas coisas que dão uma ideia de que estão a fazer uma coisa bem feita, que estão a ajudar o povo, mas no fundo não, o povo paga sempre aquilo que recebe. E até paga mais do que o que recebe. E isso é que é triste. É triste, é triste. É mesmo triste. Pronto. O número aumentou hoje, mas eu não estou preocupado sequer minimamente, porque eu tenho a certeza que as coisas estão melhores. Agora, é verdade, se a gente fizesse mais testes, os números iam aumentar e os números reais aumentavam, e nós poderíamos depois pôr regras em as pessoas que estão infectadas não terem um contacto com as pessoas que não estão infectadas. E aí haveria já que isto é para estar numa prisão, não é? Nós estamos numa prisão, quer queiramos, quer não, estamos dentro de casa, estamos numa prisão. Somos os presos, estamos como aqueles que têm a prisão domiciliária. Nós estamos nessa prisão. Ora, o país, os nossos políticos, não têm que ser louvados, nem têm que ter reconhecido por nos obrigarem a ficar em casa. Nós é que temos que ser louvados e reconhecidos pela nossa atitude de cidadãos, que não queremos, como não sabemos se estamos infectados, não queremos ser infectados pelos outros e não os queremos infectar. Nós é que somos os verdadeiros heróis, não são eles. Eles é que se julgam como verdadeiros heróis, mas eles não são. O nosso primeiro-ministro e o ministro das Finanças e todo o nosso Parlamento está, tanto que se vê os bons políticos. Há políticos de câmaras, há presidentes de câmaras municipais que querem fazer pelo seu distrito as coisas e não podem por causa da burocracia e por causa da Direção-Geral de Saúde, porque a Direção-Geral de Saúde está ocupada por pessoas que são teóricas. Não têm vida prática. Nenhum político havia de ir para a política sem primeiro ter uma vida prática. Essa é a grande realidade. Porque a teoria, todos nós até em casa podemos aprender, não precisamos de ir para uma universidade. Basta nos dedicarmos e nos estudarmos. Hoje temos o computador, temos várias escolas virtuais até, várias bibliotecas virtuais, que nós até podemos tirar um curso por computador sem professor. Depois é só uma universidade ver os nossos trabalhos, ver o nosso desenvolvimento intelectual e o nosso desenvolvimento a tipo de conhecimento, e perante factos não há argumentos, e reconhece em nós. Por isso é que há muitas pessoas que tiraram o 12º ano há muitos anos, e tiraram o 7º ano, que era antigamente, e foram grandes homens. Eu lembro-me de um que foi o Prémio Nobel da Literatura, que tinha o 7º ano e um curso técnico, nada mais tinha, e não foi por isso que ele não soube escrever, embora muita gente pode não concordar com a escrita dele e com as ideias dele, mas foi uma pessoa que trouxe para Portugal um prémio Nobel, quer queiramos, quer não. Ou seja, levou Portugal ao mundo através de um prémio Nobel. O mesmo aconteceu, por exemplo, na música. Muitos dos nossos músicos levam Portugal ao mundo
e não são pessoas letradas, mas têm aquele dom da música, aquele dom da escrita, aquele dom da representação, e conseguem levar e conseguem fazer grandes obras. Esses é que são os nossos verdadeiros embaixadores, não são os outros. Temos que também aprender, que é uma coisa que nós não aprendemos, é aprender a reconhecer o mérito que as pessoas têm, não um mérito por amizade, ou por conhecimentos, ou por obrigação, mas o mérito adquirido por cada pessoa. Eu tenho o meu próprio mérito, tu tens o teu próprio mérito, e ele tem o seu próprio mérito. E devem ser reconhecidos pelo mérito, pelos seus próprios méritos. Não porque eu sou amigo do Presidente e o Presidente reconhece-me um mérito qualquer e me dá uma medalha. Nós, quando não mudarmos este tipo de mentalidade, claro que estamos sujeitos por obrigação, depois passa a ser uma por obrigação, a termos que mudar, que é o caso desta pandemia, que vem agora nos forçar a uma mudança. Mudança é essa que no princípio vai ser pior, porque as pessoas vão se afastar mais umas das outras, vão ter consciência que a qualquer momento pode aparecer um vírus qualquer e que pode dar cabo desta sociedade toda, então as pessoas começam este isolamento provoca um desequilíbrio psíquico a muita gente, depois têm que ir aos psicólogos, entram em depressão. Portanto, eu não sei qual é a pior emenda que o soneto, mas as coisas assim nunca serão bem. E é por isso há uma vilazita em Itália que lá não aparece coronavírus nem aparece peste nenhuma, isso assim, tudo por uma questão de fé. Porque há uns anos atrás eles havia uma grande peste no mundo e eles, através da oração e através da sua crença, eles permitiram, sempre que faziam uma grande procissão com um Cristo crucificado, uma grande procissão, a partir daí todos os anos faziam aquela procissão como uma promessa para que aquela vila, aquele sítio, ficasse sempre livre das pestes. E a verdade é que a partir daí aquele sítio ficou sempre livre das pestes. Portanto, lá está a tal questão de fé que eu falo. A fé de um povo, a fé do indivíduo para o coletivo, e a fé do coletivo leva-os à sua própria proteção. Leva-os à sua própria proteção por uma questão de fé. E o que realmente nós deveríamos conseguir ter essa estrutura de fé, para podermos resolver os nossos problemas. Nós devíamos criar essa estrutura de fé, termos essa fé. Há muitas coisas, portanto, hoje aqui nesta sala do Círculo de Fraternidade era o dia da sessão de cura, à sexta-feira é sempre o dia da sessão de cura. Hoje temos aqui membros, mas não é membros como julgais, e estamos na sessão de cura. Pronto, aproveito este pedaço da oração para fazer a sessão de cura, e na sessão de cura muitas vezes discute-se estes problemas que eu estou a conversar convosco. Problemas comportamentais, formas de pensar, e se nós mudássemos um pouco de uma forma para a outra, e se nós perseguíssemos outro, caminhássemos noutro caminho, e se nós, portanto, é isso que se fala, além de falar da própria espiritualidade. Que eu hoje gostaria de falar vocês sabem que existe na Terra a lei da causa e do efeito. No campo espiritual também existe essa lei, ou seja, nós reencarnamos, nascemos de novo, em corpo, nós ao longo
milénios, alguns de nós já cá estamos nessa altura, desde essa altura, nós fomos nascendo, umas vezes como homem, outras vezes como mulher, umas vezes com um nome, outras vezes com outro, umas vezes com um corpo, outras vezes com outro corpo, assim, umas vezes mais bonitos, umas vezes mais feios, umas vezes mais pobres, umas vezes mais ricos, umas vezes mais defeituosos, pronto, que querem que eu diga, com corpos mais defeituosos, mais... isso tudo é o resultado das nossas experiências que fomos vivendo ao longo das existências que tivemos, porque nós somos seres únicos, individuais, muito especiais e muito fortes, que é a nossa essência. A nossa essência é o eu espiritual. Esse eu espiritual vagueia no universo e vem à Terra por diversas vezes, em diversas formas, em diversas cidades, em diversas localidades, em diversas vilas. Não nasce sempre no mesmo lugar, nem na mesma família, em diversas famílias, para conseguir evoluir, para conseguir crescer, para ter maiores experiências, porque numa só reencarnação não dá para ter essas experiências todas. Numa só vida não podemos ter todas as experiências. Eu não posso ser homem e mulher numa só vida. Eu não posso ser pai e mãe no sentido fisiológico mesmo. Vamos lá. Porque posso ser pai e mãe no sentido psicológico. E posso ser. Mas eu não posso ser mulher que tem um filho sendo um homem. E não posso, sendo um homem, sendo uma mulher, fazer um filho. Portanto, tem que nascer uma vez homem para experienciar essa situação, tem que nascer uma vez mulher para experienciar a paternidade, tem que nascer homem. Para experienciar a maternidade, tem que nascer mulher. E nota-se, pois, a evolução das coisas na compreensão com que as pessoas nascem. Porque muitas pessoas deixam-se influenciar pelo ambiente que nascem. É uma coisa. E nada mais fazem para evoluírem, para crescerem. Mas na essência nós trazemos o conhecimento. Nós não nascemos como tábuas rasas, nascemos com uma personalidade muitas vezes bem vincada. Olhar para os bebés quando eles nascem e começar a observá-los e começar a estudar, percebe perfeitamente que a criança começa a ter uma personalidade bem vincada. Nós é que a vamos dobrando ou contornando. Mas se a pessoa for forte, muito forte, nós não conseguimos contornar os nossos filhos. Eles vão ter que viver a sua própria vida. Quem é o pai que gosta de perder um filho ou uma mãe? Ninguém. Mas se essa pessoa escolheu, foi ela que escolheu, ninguém lhe impôs essa experiência de vir à Terra fazer determinadas coisas, aprender determinadas coisas e ir-se embora numa determinada idade, quer com uma doença, quer através de um acidente, quer através de um homicídio, quer através até de aditivos, nós, por mais que queiramos, o amor que nós temos é só uma compreensão. Não podemos, de forma alguma, mudar, a não ser que essas próprias pessoas que temos essa facilidade, mas temos que ter consciência dela, de mudarmos o rumo da nossa vida. Mudarmos um pouco o rumo da nossa vida. Passe por esta experiência, mas ao fim de passar por esta experiência, eu digo, pronto, passei, absorvi a experiência, já percebi, agora vou partir para outra experiência. E aí eu faço a própria mudança daquilo que eu tinha programado. Mas as coisas principais eu vou ter que passar, quer queira, quer não. Parece uma utopia, digo-vos já, mas é mais real do que muita gente pensa. Porque a ciência, por exemplo, houve sempre uma grande discussão da ciência entre a continuidade da vida e só a vida continuar depois da morte, a vida como vida pensante, como pensamento, como a vida psíquica, vamos lá, aquilo que não se vê, que só é transmitido através das nossas palavras, dos nossos atos, mas que está na nossa mente. Então há uma grande... grandes estudos foram feitos
para que os cientistas, para que os homens da ciência chegassem à conclusão, e chegaram à conclusão, que realmente existe vida depois da morte, por diversas experiências feitas em diversos países, nas devidas circunstâncias. Por exemplo, na Rússia, eles mesmo tendo aquela ideologia que têm, eles próprios sabem muito bem e percebem muito bem da reencarnação, e os americanos também percebem muito bem da reencarnação, melhor até do que os franceses. Porquê? Porque eles fizeram estudos científicos. E esses estudos científicos foram feitos. E há coisas que a ciência nunca vai conseguir explicar. Mas a verdade também passa a ser um pouco a nossa própria verdade. Que é, no sentido, eu penso, logo existo. Então, no sentido dos meus pensamentos e da minha vida mental toda, ter um seguimento, mesmo que eu deixe de ter corpo. E é nessa fase que foram experienciadas, e até por crianças que nasceram muito mais evoluídas e que revelaram aos seus pais de agora qual era a sua família anterior, onde estavam enterrados, sítios onde eles não sabiam, países que eles não conheciam, nem sabiam que existiam. Várias crianças foram estudadas por causa disso mesmo. Além disso, a física não consegue explicar determinadas coisas, e ao não conseguir explicar determinadas coisas, porque lá está, já Einstein muitas vezes teve que mudar o rumo das suas investigações, porque chegava à conclusão que havia um elemento que faltava e que sempre houve. E esse elemento era o amor. E o amor, eu quando invoco a essência do amor, não é invocar o próprio amor, é a essência. E a essência é intemporal. A essência do amor é intemporal. Não tem princípio, nem meio, nem fim. Não tem tempo, não tem espaço. É completamente intemporal. Dura durante séculos e séculos e séculos e até milénios. A essência própria do amor está em todo o lugar. E essa essência poderia ser considerada Deus. Como a essência do amor de determinadas pessoas, então podemos considerar elas como seres desencarnados. O seu amor foi tão grande na Terra pela causa humanitária, pela causa humana, pelo desenvolvimento humano. Não foram aqueles que foram por interesse, por corrupção, ou porque era uma vida mais facilitada ou privilegiada. Foi mesmo por devoção, por fé, por convicção. Foi mesmo algo que veio de dentro para fora. E também podemos considerar essas essências como deuses, que são os tais santos, que podem ser reconhecidos pela Igreja como não ser. Há muitas pessoas que poderiam ser santificadas por cada um de nós. Por exemplo, há pais que podem muito bem e deveriam ser santificados pelos seus filhos, porque esses pais tiveram uma atitude perante a vida e perante o ajudar do crescimento dos seus filhos, uma atitude com a essência do amor. Não foi com o amor, foi com a essência do amor. E a preocupação sempre desses pais com os filhos, com a família e ainda com aqueles que estavam em redor deles. Então, essas energias, eles foram embora, deixaram-nos, mas deixaram as suas memórias. Essas memórias podem nos ser muito úteis para nos proteger, para nos curar, para nos orientar. Portanto, aí é que nós conseguimos perceber exatamente, e para isso precisamos ter uma mente aberta e precisamos de nos interrogar a nós próprios. Precisamos de nos encontrar connosco. Nós temos que nos encontrar muitas vezes connosco. É uma das coisas que eu sempre falei, é esse encontro consigo próprio. O facto de
conhecer-se. Sábio não é aquele que conhece os outros, sábio é aquele que se conhece a si próprio. E é muito mais difícil nós nos conhecermos a nós próprios do que conhecermos os outros, porque existem barreiras na nossa provocadas pelos nossos pensamentos. E daí a ciência chegar também à conclusão que os nossos pensamentos estendem-se para além do corpo físico, da mente física. Vai para além, como se fosse para uma nuvem. Pronto. Lá está, eu muitas vezes falo nos mundos paralelos, não é por mero acaso. Falo nos mundos paralelos porque eles existem mundos paralelos. E nós muitas vezes saímos de um mundo físico, material, para um mundo espiritual que é paralelo ao mundo físico e material, só que é espiritual. Lá não se tem corpo. Pode-se ter uma véstia do corpo quando nós regressamos a este mundo material. Porque muitas pessoas que partem e que deixam os seus corpos, muitas vezes têm a necessidade de regressar como energias e essências para se despedirem daquela vida, porque vão retomar uma nova vida. E é por isso que há pessoas que conseguem sentir a sua presença, conseguem sentir os sinais, que é o despedir-se daquela existência. O despedir-se de ter sido pai ou mãe naquela cidade, naquela família, naquela comunidade. Então fazem uma última passagem, já sem corpo, invisivelmente, mas energeticamente são sentidos, e depois então é que vão ocupar outro corpo, que não roubam a ninguém, porque tudo é criado segundo a necessidade de cada pessoa. Portanto, uma família, se eu tenho que integrar uma família, logo essa família vai criar o corpo para mim, é um acordo meu e da família. Por isso é que muitas vezes há muitos filhos que dizem: tu nunca deverias ter sido meu pai. Também há muitos pais que dizem: tu nunca deverias ter sido meu filho. Mas eles esqueceram-se que foi uma escolha de ambos. Uns com uma maior consciência, porque estavam na parte espiritual, e outros com uma menor consciência, porque estavam na parte material. Mas ninguém vai ser filho de ninguém por mero acaso. Há sempre algo ali para aprender, há sempre algo ali para limar, e há sempre lições para tirar. Ou seja, todas essas situações vão provocar a evolução individual e a evolução coletiva. E se nós pensarmos um pouco, a vida deixaria de ter razão se não houvesse uma continuidade. Podemos não definir essa continuidade, mas que ela existe, existe. Porque senão a vida não tinha razão de ser. O estarmos na Terra não tínhamos razão de ser. Nem tinha razão de ser nada daquilo que acontece na Terra. E é por isso que as pessoas, ao nascer, todas correm o mesmo risco, e ao morrer, todas correm o mesmo risco. Ou de grande sofrimento, ou de grande alegria. São riscos que a essência se permite a correr. Portanto, faz conta que fiz a ação de cura nesta parte. Depois, nós na ação de cura passamos ao tratamento e passamos à oração. Portanto, aqui o tratamento, eu passar a essa fase, vou utilizar a visualização, a criação mental, vou-me concentrar, e vocês também se vão concentrar, e se quiserem seguem-me, ou então podem criar a vossa própria posição ou a vossa própria ideia para melhorarem
as vossas vidas e se protegerem muito melhor. Portanto, eu acho que cada um é livre e já sabe, já tem algum conhecimento, já tem algumas armas que pode usar no sentido de não deixar nas mãos dos outros a sua própria evolução, mas de agarrar nas suas mãos a sua própria evolução. Por isso é que pessoas que nascem para ajudar outras pessoas devem ser apenas conselheiros, devem ser isentos, não podem propagar as suas ideias próprias, mas podem aconselhar, podem sugerir o seguimento de uma determinada diretriz ou de uma determinada linha ou de um determinado caminho, mas não pode obrigar. A liberdade é sempre do próprio indivíduo e não poderá fazer, não se poderá mexer na liberdade do indivíduo como agora estão a mexer na nossa própria liberdade e não nos deixam escolher, porque nós através do processo intuitivo até temos a noção exata de alguns acontecimentos que se dão na nossa vida e daquilo que devemos ou que não devemos fazer. Às vezes não acreditamos em nós e não seguimos esse processo intuitivo. Não é seguir o pensamento, porque o pensamento, nós temos milhares e milhares de pensamentos, e então, pensamentos contraditórios, análises contraditórias da nossa mente, é uma coisa fenomenal. Nós temos que ir ao limbo, a um estado em que existe uma espécie de, a nível mental, que temos que ir a um estado que existe uma espécie de silêncio, que existe uma espécie de nada, mas que está lá tudo, e a partir desse tudo e dessa comunhão de tudo é que nós vamos encontrar a solução para um pequeno problema, por exemplo. Mas fica resolvido, ótimo, está bem. Isto é a tosse porque me engasguei com a água. A água entrou por um cano, estava a entrar por um cano que não é o melhor cano. E quase que me afogou. Agora entrou pelo cano, certo? Isto é horrível quando a gente entra, vai um bocadinho para a respiração. Quando nós respiramos é horrível, nós sentimos mesmo muito mal. Às vezes até nos sentimos com tonturas e há pessoas que desmaiam. E eu fiquei logo com a voz alterada por causa disso mesmo. Houve um esforço para não deixar a água ir e pronto. Então, vamos primeiro à fase de cura. Eu vou fazer como devo fazer e vocês podem seguir mentalmente, concentrando-vos, ou podem seguir a criarem vocês próprios a vossa própria situação. Agora cabe-vos a vocês. Agora, neste momento, eu quero que o meu amigo espiritual esteja ao pé de mim, junto a mim, e que me vá conduzindo para podermos realmente, em conjunto, todos fazer alguma coisa pela nossa humanidade, fazendo alguma coisa também por nós próprios, para estarmos melhores. E o que eu gostaria é que nós, em conjunto, pudéssemos voar um pouco por este país, dessemos uma visita à América, porque aquelas pessoas mais pobres das pobres não têm que sofrer as consequências dos atos dos próprios homens, e puséssemos alguns países num lugar em que pudessem os seus governantes e as pessoas que foram escolhidas nesse país para governarem
e para terem o poder, para que elas se encontrassem também um pouco com elas próprias, para poderem ajudar o povo e para poderem libertar o povo das amarras em que envolveram o povo. Tenho consciência que neste mundo, desde sempre, muita gente inocente, muitas pessoas inocentes, foram condenadas à morte, foram torturadas, foram escravizadas. Desde sempre houve elementos, houve pessoas que dominaram as outras pessoas através até de falsas crenças e através da manipulação. Evidentemente que o facto desta pandemia existir, e isto é a minha opinião e por isso é que eu pedi a tua presença, amiga, o facto desta pandemia existir é uma consequência também de como os países se comportaram, como os países se comportaram sem o respeito necessário pela pessoa humana e como viveram, e que agora seja aproveitada essa pandemia para que essas pessoas mesmo, não as mais pobres das pobres porque elas não têm culpa, não os mais doentes dos doentes porque elas não têm culpa e são um inconveniente à sociedade, também não deixaram de ser uma conveniência para a sociedade enquanto não tiveram doentes ou idosos, e portanto eu gostaria que se uníssemos todos, eu, tu e todos, o universo mesmo, gostaria que se uníssemos todos e que projetássemos sobre todos esses países e essas pessoas, projetássemos a luz e, sobretudo, o amor, a compreensão, a compaixão e o esclarecimento. Principalmente, puséssemos espelhos à frente de cada pessoa, para cada pessoa se pudesse ver a si própria e pudesse conversar consigo própria e, ainda que com este pequeno atraso, tivessem ainda tempo de se reconhecer e de mudar a sua atitude perante a humanidade e tratar a humanidade com um maior respeito, porque ainda são poucos aqueles que reconhecem que é através das outras pessoas que elas conseguem estar tão bem na vida, que elas conseguem ser multimilionárias, que elas conseguem ter os melhores cuidados de saúde, que elas conseguem ter a melhor qualidade de vida. E ainda são muitos os que existem no mundo que assim fazem. Até naqueles países como a China e como a Rússia, que se propaga falsamente a igualdade e uma espécie de compreensão para o mundo ver, para a outra parte dos países ver em relação às pessoas, ainda existem nesses países pessoas tão egoístas, pessoas que estão a manipular o poder, pessoas que, quando estão no poder, acabam por tirar a vida a outras pessoas, castigar e armazenar como se fosse carne, e desculpa-me a expressão, amigo, carne para canhão, muitas outras pessoas, como os deficientes, como os mais velhos, para que eles morram à míngua. Muitas vezes também há aquele país em que eles fuzilam as pessoas e há aquele país em que todas as pessoas presas, saudáveis, até são bem tratadas para quando é preciso um órgão seja dado a outro país, o que, no meu sentir, acho isso muito desumano, acho horrível, mesmo que essas pessoas tenham que passar por essa experiência, não é preciso haver tanto ódio, tanta raiva e tanto rancor. E é por isso que eu gostaria que se formasse essa energia e é por isso que eu gostaria que tu pudesses também, juntamente com toda a outra parte da espiritualidade, projetarem neste momento sobre esses países algo
algo que fosse um pouco real, além da pandemia, que eles conseguem sempre fugir dela, então que não consigam fugir dela e que vivenciem a pandemia como os pobres, como os oprimidos, mesmo eles, noutra reencarnação, tenham feito os mesmos e estejam a sofrer as mesmas consequências. Mas eu costumo dizer, e essa é a minha opinião muito sincera e o meu sentir, é que além de alguém que possa fazer mal, nós não o podemos tratar do mesmo modo ou com o ódio e o rancor que nós fomos tratados. E por isso, logo aí, poderíamos, através da compaixão e através da grande essência do amor, poderíamos aí dar um jeito a todos esses países e poderia proporcionar, porque não podemos, e tenho essa consciência, não podemos dar o jeito, mas podemos proporcionar, criar situações para que isso aconteça, e é por isso que eu pedi a tua presença hoje aqui, que fosse de modo a que esta loucura abrandasse. E também não era demais se convergissem uma série de energias que anulassem completamente, uma vez que está em alguns locais, em quase todos os países, em alguns locais, a pandemia está tão descontrolada que era ótimo e era um ato de amor e um ato de fé se toda a espiritualidade conseguisse pôr ali um controle através das energias, através das ferramentas que existem e através da compaixão, do amor, e anulassem completamente a propagação do próprio vírus para outros seres humanos, que realmente conseguíssemos, num curto prazo de tempo, resolver esta problemática. Também entendo, e é a minha convicção, que uma vez que está em andamento, que deve ser aproveitada para as lições e para o desenvolvimento e para o crescimento individual e coletivo de cada ser, mas entendo que tudo pode ser tratado ou tudo pode acontecer com uma boa dose de amor, de compaixão, de liberdade e, sobretudo, de fraternidade. E por isso apresento esta minha criação e que esta minha criação junte-se a outras criações, que a essência seja a mesma e que essas criações todas fossem então de imediato espalhadas por todos os países e por todas as pessoas. Era uma gratidão enorme que eu sentiria em que este acontecimento se desse rapidamente e a neutralidade ou a desintegração do vírus começasse a dar também rapidamente por si só, porque é possível, por si só, porque é possível, basta apenas que as energias e que a luz, até a própria luz do nosso sistema solar, provocado pelo Sol, até a própria luz artificial material pudesse ter uma influência benéfica do ponto de vista da anulação por completo e da desintegração completa do vírus. Quer o vírus já esteja nos homens, nas mulheres e nas crianças, quer não esteja. Era uma desintegração muito completa, do qual eu agradecia e penso que centenas de milhares de irmãos encarnados agradecem e ficaremos muito gratos. Por isso, o projeto apresentado é este. Sei que não é impossível de pô-lo em prática, porque uma vez que se vai passar tudo a nível energético e psíquico,
que não é impossível pôr-se em prática, então que se ponha em prática e que se dê um pouco mais de paz a esta guerra, que já se está a tornar longa devido às capacidades do ser humano de estarem a ser limitadas e fragilizadas. O que desde já eu agradeço e te peço encarecidamente então que seja exposto no lugar comum em esta ideia que não é só minha, é de muitos e muitos e muitos e muitos outros. Então, que ela se junte numa só e que este plano vá em frente e que num breve espaço de tempo o resultado começa a ser bem visível para o homem e para a matéria e que possa haver depois uma grande transformação, não no sentido negativo, mas no sentido positivo da fraternidade imperar em todos os seres humanos. Muito e muito obrigado. O que eu fiz foi me juntar a diversas forças que estão no mundo neste momento também em oração, independentemente dos seus credos, e o que eu fiz foi com o meu amigo espiritual unir a vários projetos que foram criados por esses irmãos, unir-se para que se realizem as coisas. Esta é a parte da cura, porque o projeto e a ação estando já a ser posta em prática, parece uma loucura, mas não é, é interessante até, ao ser posta já em prática, evidentemente que não falei em todos os países porque iam passando imagens e essas imagens que vão passando são informações e essas informações têm de ser trabalhadas no momento em que eu estou a fazer o processo curativo e criativo. Pronto. Agora, para finalizar e para não vos tomar mais tempo, que é assim que fazemos nas sessões de cura à sexta-feira aqui no Círculo de Fraternidade, é isto que fazemos, portanto, como vê, agora passo à oração, como todos os dias. Agora, vocês na oração podem também acompanhar, como podem seguir a vossa própria forma de orar. Uns podem dizer o Pai Nosso, outras a Ave Maria, outras as orações que se dizem nas seitas, noutras religiões, noutras filosofias, como entenderem. Desde que façam, está tudo bem. E desde que façam, sobretudo, com o amor, e desde que façam de dentro para fora. Como é nosso costume reunir-nos aqui às sextas-feiras para fazermos a sessão de cura, pois também estamos aqui reunidos de qualquer forma. Por isso vos invoco a vós, mentores espirituais, vos invoco a vós, anjos e guardiões, vos invoco a vós, arcanjos, vos invoco a vós, deuses e Deus, das diversas formas, todos os homens, todas as mulheres e todas as crianças, vos invoco a vós, energias fundamentais à essência da própria vida, vos invoco a vós, que o amor é extraordinário e indescritível por palavras, não se descreve. Vos invoco a vós, grande essência do amor, vos invoco a vós, seres imateriais, e vos invoco a vós, pais divinais e mães divinais, para que nos possais escutar os nossos lamentos e as nossas preocupações,
Não vos endereçamos pedidos, endereçamos solicitações. Eu solicito por todos os irmãos e por todas as irmãs que, de qualquer forma, creem neles próprios e estão preocupados neste momento. Solicito a vossa amável presença junto a eles. Solicito que eles sejam tratados, quer física, quer psíquica, quer mentalmente, quer espiritualmente, quer no seu coração, na sua mente e no seu corpo. Que possam, através desta invocação, serem todos curados, assim como eu e como todos aqueles que se cruzam no meu caminho e assim como todos aqueles que fazem parte da grande família do círculo de fraternidade. Que possam neste dia, neste momento, até um pouco durante a noite enquanto dormem, porque estão mais soltos da própria matéria, possam ser visitados por vós, possam ser tocados por vós, pelas vossas energias, para qualquer tipo de doença, qualquer tipo de desequilíbrio, quer mental, quer psíquico, quer físico, seja alterado, possa ser tratado. Sei que não se pode fazer tudo numa só vez, nem se pode fazer tudo num ápice de segundo, mas também sei que tudo é possível fazer com o querer de alguém, e nós todos queremos, com a vontade, com a receptividade que todos de alguma forma temos, e pelo menos aqueles que têm, com a afinidade e a conectividade que todos nós temos. E é por isso que eu solicito a vossa presença amorosa junto deles todos, em que eles possam ser tratados, em que possa o seu corpo físico e espiritual, o seu corpo mental e material, que possa, na verdade, ser tratado num todo e possam sentir no seu coração, na sua mente e no seu corpo a retirada de qualquer tipo de dor, de incómodo, a retirada de qualquer, a suavização de qualquer tipo de doença. Evidentemente que também tenho consciência, ao fazer esta solicitação a vós, divindades das divindades, que cada um tem de passar por determinadas coisas para a sua própria experiência e sua própria evolução, eu, tendo mesmo essa consciência, mesmo assim solicito por compaixão, sobretudo por compaixão e pela essência do amor, e pelos 5 elementos que existem, e pelo aquilo que é forte, e por toda a universalidade e toda a espiritualidade, sei, com a essência do amor, tudo é possível e tudo é transposto, tudo é alcançável e tudo se resolve. Solicito muito, assim, de uma forma especial, que se em Portugal estiver a acontecer alguma coisa por culpa de ninguém, ou seja, por desleixo ou despreocupação do próprio homem, que seja colmatado essa falta para que realmente a grande força do mar e a grande força das marés e a grande força de todas as coisas materiais possam entrar em movimento e consertar o que está desconcertado. Sei que não é preciso muitas palavras, sei que é preciso é sentir-se. Por isso, aceitai o sentimento de todos nós. Aceitai, pelo menos, dar uma olhadinha, como nós aqui na Terra dizemos. Aceitai a nossa solicitação e protegei, amparai e curai tudo o que for possível proteger, amparar, curar
e conduzir. Eu creio e não tenho dúvidas que assim é, e também tenho a certeza que se houver um homem, uma mulher ou uma criança a querer, que assim acontecerá. O meu e o nosso mais profundo agradecimento para vós, aos quais fizemos as nossas solicitações. E uma bênção muito especial para todos, aos quais estão receptivos, aos quais estão conectados e aos quais querem fazer algo por si próprios para depois estarem com a força necessária para fazer algo pelos outros. Muito e muito grato. A minha mais profunda gratidão ao todo e a todos. E bem-haja todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças e bem-haja o próprio planeta Terra. Dou por terminado então este pedaço de tempo, agradecendo também a vossa presença para me fazer companhia neste espaço e para fortalecer mais os laços e toda a energia. Agradeço-vos profundamente e amanhã, pela mesma hora, cá estarei para continuar as jornadas de oração. Páscoa é tempo de renovação. Não vamos pôr a Páscoa como a ressurreição de Jesus, pomos a Páscoa como o renascimento de nós próprios. E nesse sentido, que neste período de Páscoa, que já tem também tantos séculos, que cada um de nós saiba encontrar e saiba renovar. Bem-aja a todos pela vossa presença e companhia. Muita gratidão.